Bom dia. Vamos começar agora a terceira sessão com o Luiz. Então, o que eles viram até hoje, né? Os voluntários que estão aí participando. Eles viram toda a parte do inventário, que é olhar o passado, o presente, e agora, nessa semana com a lista, começar a olhar o futuro. A gente falou sobre a construção, então a construção do lugar seguro para acalmar o sistema nervoso, a construção do código de autenticidade, que é para a gente saber o que é genuíno para a gente, e a construção do eu máximo, que foi o que eles fizeram essa semana. Então eu vou chamar já o Luiz para entrar e a gente já... Oi, tudo bem? Tudo bem. Tudo, e você? Não, hoje estou de Hoje não tá de branco. Estou preto? de paz hoje. Muito bem. E aí, como foi essa semana? Me Foi conta. interessante que eu fiz mais a meditação, né? Então, fiz a meditação guiada, porque eu tenho uma dificuldade quando eu vou fazer meditação, é igual quando eu vou ler um livro, o sono vem. Aí eu falei, imagina, eu vou fazer, fiz na minha cama, que vamos dizer, é o lugar seguro, né? Eu falei. Então, eu falei, preciso colocar a guiada para eu. E aí, realmente, a guiada eu consigo ter um caminho, realmente, guiada mesmo. Então, eu não perco no sono, assim. Só acho que se fosse só a música, eu ficar pensando, eu acho que eu ia dormir ali. Foi, foi bem interessante o antes e o depois, né? Porque o antes você vai ser guiado, não sabe o que vai acontecer e o que vai vir na sua cabeça, que lembranças e tal. E depois a sensação que você tem é realmente mais leve, né? Você tem aquela sensação, exatamente como a meditação fala, é como se fosse várias capas, né? Camadas que você vai tirando, tirando. Claro que tem uma que fica ainda, vamos dizer, aquela capinha corta-vento, sabe? Mais leve, mas ela tá ali. Sei, sei. É, Aquela segunda exatamente. A segunda pele. pele ainda fica ali um pouquinho, mas foi muito interessante, foi leve a sensação do outro dia e eu acho que quando você se sente mais leve, você se sente um pouco mais forte também, né? É a sensação que eu tive, assim. E quais foram as camadas que você E, tirou nessa não, meditação? eu até Você anotei lembra? aqui. Eu sou como a nossa colega lá, que eu esqueci o nome dela, a que faz sempre a live lá no interior, acho que no... A Beta. A Beta falou Ah, que ela é tudo Beta. organizada também, marca no caderno, daí eu faço toda a sequência, tudo certinho. E aí as camadas assim que me veio assim na cabeça, acho que a primeira foi é, aquela culpa, talvez, de você ser gay, né? Então acho que foi uma coisa bem no fundo, né? Que o que mais me incomodava, aquela coisa de você admitir e ser, né, um homossexual. E aí, porque batia muito de frente com a minha religião, né? Porque eu acho que a religião também impactou muito isso, então ficava aquele, aquele choque, tipo assim, eu ser gay, eu tô errado, a minha religião e tal. E aí isso já é uma coisa que hoje já tá muito mais leve, tá muito mais claro para mim, então isso eu já fui, tipo, vai embora. Essa foi. A outra camada que me veio também é do menino frágil, né? Que eu acho que, como eu era o filho mais novo, tem aquela história do menino mais mimado, né? Então, eu cresci já sendo aquele menino mais frágil, que, tipo, ia brincar com os irmãos mais adultos, eu já não tinha a idade deles. Então, assim, minha mãe falava, vai brincar se ele estiver junto. Então, eu era sempre muito mais sensível, né? Então isso foi uma coisa que assim, me veio uma camada como muito sensível, muito frágil, e isso foi tirando, né? Foi uma delas.
E aí a que ficou, como diz a capa de vento aí, como a gente falou, de novo bate naquilo que a gente falou da segurança, de você ter um emprego e ter o teto, né? Então isso me prende ainda muito e eu acho que ainda é uma coisa que eu tenho que trabalhar mais, né? Mais e mais, né? Então, assim, eu acho que as camadas da infância, do ser gay, eu acho que foi mais leve, eu acho que pela minha maturidade também, eu acho que eu já consegui mais se livrar, vamos dizer, dessas camadas, mas veio as lembranças, realmente, são várias que vêm, né? Essas foram as que mais me chamaram a atenção. E essas devem ser as que estavam mais prontas para sair mesmo, né? Porque o legal é depois, mais para frente, você voltar nessa meditação, fazer ela de novo, porque conforme você vai meditando e você vai se permitindo trazer coisas à tona e a sua mente consciente sente que ela está de fato num ambiente seguro, que ela pode deixar vir algumas coisas, aí você consegue também ir mais fundo e vendo outras coisas que de repente agora não estão tão assim na superfície, mas muito legal. E na semana passada você não tinha feito o Não, código de não. autenticidade, né? Eu estava procurando aqui. Tá. Nossa, E aí você foi conseguiu fazer? interessante, até porque tinha um amigo em casa, daí eu meio que fiz exercício, falei, fala os seus aí. A gente foi até meio que brincando, assim, né? Pra ele fazer e tal. E aí o meu deu uma lista grande, né? Sei lá, deu uma lista de, acho que 8, 9 palavras, né? Que aí você vai filtrando. E aí o filtro que eu fiz, assim, foi mais quais são as palavras que eu carrego no meu dia a dia, na minha vida pessoal e profissional, né? Então, por exemplo, verdade. Por que para mim veio verdade? Porque eu odeio mentira, eu odeio quando eu percebo que a pessoa está mentindo para mim, eu me sinto, nossa, eu fico muito, muito, muito irritado. Então, ao contrário do que me irrita, então tem que ter a verdade. Então, a verdade para mim é uma coisa muito especial. Cuidado é uma palavra que eu sou muito, muito cuidador e eu gosto que as pessoas sejam cuidadas, eu gosto de cuidar de mim, eu gosto de cuidar dos outros, então cuidado para mim, assim, faz parte, assim, da minha vida, tanto pessoal como profissional. A vaidade, obviamente, eu brinco que se é do signo leonino, né, eu sou muito vaidoso, e quando eu tô com meus amigos, eu quero que eles saiam bonitos, a pessoa também tem que sair bonito. Não, vai arrumar esse cabelo, vai. Então, assim, a vaidade, ela faz parte da minha vida, sim. E por último, a humildade. A humildade sempre teve muito, muito presente na minha vida. A gente até teve a oportunidade de trabalhar algum tempo junto aí. E aí me veio até um member, assim, vamos dizer, de uma parte profissional. Vocês têm tempo? Posso falar rapidinho? Ah, claro. Então, foi uma época que eu participei de uma seleção para ser treinador da marca. E aí, né, Todd era a treinadora e ela foi dar um feedback por que a pessoa não estava pronta e tal. E aí eu entendi tecnicamente por que não estava pronta. E eu saí de lá feliz, né? E alguns candidatos saíram chorando, né? E na época o meu companheiro falou, mas você recebeu um não, e você tá feliz, e não sei o quê. E eu fui pegar o cargo de especialista de fechart e tal, todo empolgado. Mas eu entendi por quê. Faz todo sentido. E aí eu me lembro que depois a pessoa que foi escolhida no meu lugar, ela foi dar o primeiro treinamento. E aí eu percebi que o treinamento dela era muito diferente do meu. O meu era muito parecido com a Todd que já tinha ali. Era uma pessoa mais tranquila, mais calma para fazer o treinamento. E essa pessoa que entrou na época, ele foi, né, um showman e tal. E aí quando acabou... Agora eu sei E aí se me você lembro tá quando falando. acabou o treinamento dele, eu fui lá na frente, deu parabéns para ele.
e você junto tal, e ele ficou todo emocionado, ele falou, nossa, é impressionante. Ele falou assim, você é o símbolo de humildade que eu conheço de pessoa, assim, porque... E lá ele falou, olha, parabéns, você é muito bom mesmo, tal. Então, assim, foram cenas da minha vida que eu percebi que, não só eu falando que era uma pessoa humilde, eu vinha muito reconhecimento das pessoas, né? Eu tive uma outra fase que eu tive que recomeçar todas as minhas avaliações artísticas da empresa, porque eu mudei do mercado local, né, do free shop no local, então eu tive que refazer. E aí bateu essa pessoa de novo lá, falando, vamos fazer o delineado em 5 minutos e tal. Nossa, já tem 3 anos de marca, vamos fazer. Então, acho que a humildade, para mim, é uma coisa que faz parte da minha vida, tem que ter sempre. Muito legal. E aí depois você conseguiu fazer a meditação do eu máximo da criação, quando você pensa em 5, 10 anos Então, ou não? essa do eu máximo, eu fiz, mas ainda eu tive uma dificuldade de entender exatamente o que seria eu máximo, né? Porque, assim, talvez o eu máximo, a gente fica naquela dúvida, tipo assim, o eu máximo é o que eu quero ser, né? O é o que eu sou, né? Então, acho que eu fico um pouco muito nessa dúvida, assim, do tipo, vamos explicar melhor um exemplo. Vamos dizer que eu hoje sou gerente de loja, vamos dizer que eu queira ser um supervisor, né, um cargo acima, um diretor, mas eu não tenho todas as atribuições hoje para ser um diretor. Então, é o que eu quero ser, ainda não estou pronto, ou o que eu sou, né? Então, eu fiquei um pouco nessa dúvida, assim. Não, acho ótimo você perguntar isso. O eu máximo a ideia é que ele seja a versão de você como você é hoje, com mais merecimento inconsciente e mais autoconfiança. E na meditação é para você deixar vir, não é um planejamento consciente de eu tenho essa função hoje, eu preciso aprender tal coisa para eu ser promovido. Esse é o Sim. racional, é o consciente, é o mental. O que a gente quer é você conectar com essa versão de você mesmo, que é uma versão aspiracional. Não é para ser uma versão idealizada de você mesmo, de tipo, nossa, sou perfeito, faço tudo perfeito. Não, longe disso. E também não é para ser uma comparação de tipo, nossa, olha que como eu estou longe de ser essa pessoa maravilhosa que eu gostaria de ser. O eu máximo, o que ele vai te ajudar, né? Por que ele está nessa fase da construção e é uma das ferramentas que eu acho importante a gente construir para começar a materialização? Porque na semana passada, por exemplo, quando você falou daquele exemplo do trabalho, de dizer sim ou dizer não, quando você passar por uma situação assim, você pode pensar o que meu eu máximo faria, ou seja, se eu já tivesse elevado meu nível de merecimento inconsciente, se eu tivesse no máximo da autoconfiança, eu diria sim ou eu diria não. Então, o eu máximo ele vai te ajudar para isso. E ele também vai te ajudar na próxima etapa, que é da reprogramação, que é quando você vai voltar nas memórias e para você tirar uma nova conclusão daquela memória, o seu eu máximo pode te ajudar. Então, se você lembra da sua mãe falando engole o choro, sei lá, e aquilo ficou registrado em você como eu não posso expressar minhas emoções, entra o eu máximo falando com você, tipo, não, mas a sua mãe está dizendo isso porque ela foi criada assim, mas ela quer que você esteja em contato com as Uhum. suas emoções e por aí vai. É, então, o objetivo do eu máximo. Na meditação, você é mais uma observação do que está lá no seu Olha, inconsciente. só um pouquinho que eu Então acho é que o legal microfone, fazer. não sei se o cabelo tá na frente, aí ficou. Agora ficou melhor. Voltou?
Perdão. Então, na meditação é você simplesmente deixar vir o que é a sua. É uma observação que eu estava falando, do seu desejo que está lá dentro do seu inconsciente. Então, quando você pensar em você daqui a 5 anos, tenta observar como se você, assim, eu agora, daqui a 5 anos, se eu abrir meu olho daqui a 5 anos, onde eu vou estar? Como eu vou estar vestido? Como eu vou estar? Quem vai estar ao meu redor? Então, é uma observação para você tentar conectar com esse seu Uhum. desejo de alma. Mas não é uma projeção Tá. consciente. E talvez você não tenha todas as respostas a primeira vez. Talvez, assim, a hora que eu pergunto lá, o que você faz da vida, qual é a sua ocupação, alguma coisa assim, pode ser que você não tenha clareza do qual é a sua ocupação, mas você pode pensar, não sei o que eu faço, mas eu me sinto confiante, eu me sinto tranquilo. Então, Uhum. só vai Ok. observando. Não é para ser um plano assim de passo a passo. E aí você conseguiu fazer a A, lista? a lista. Qual lista? Não, Então não. eu fiz várias coisas Não, que eu anotei aqui. então me conta o que você anotou. Aí a gente vai ver. Não, eu fiz aqui, que a gente falou das camadas, né? O nome das camadas durante a meditação. Aí eu fiz o código, perguntas e reflexão. Não, e fiz o inventário, que o inventário eu não tinha feito, né? E aí Tá. algumas perguntas era o que se a religião, o que impactou alguma coisa na sua vida, tal, sempre alguma coisa assim. Não sei se estou meio perdido. Tá. Não, tudo bem. Depois a Tá. gente vai avançando. Mas o que você acha, agora que você tem um pouco mais de clareza, né, do que estava, né, quais são essas camadas que você tinha que limpar, você já fez o seu código, então você sabe o que é genuíno para você. E você fez o inventário, né, do seu passado, quais crenças você acha que estão vivendo aí no seu inconsciente que talvez estejam te impedindo de materializar aquilo que você quer? E crenças Aham. podem ser, diga, Não, acho senão que eu te dou alguns não exemplos. sei se é mais ou menos essa resposta, assim, mas quando a gente fala ali de crenças de religião, eu fui criado numa igreja católica e aí eu tinha que, obrigado, ir com a minha mãe, porque eu era o filho mais novo, caçula, tinha que ir, né? Vai pela orelha, vai para a igreja junto. Depois que eu acho que eu fiquei adulto, tal, eu tive a minha independência, tal, eu falei, não, agora eu vou fazer minhas escolhas. Aí eu fui conhecer outras religiões, outras crenças, né? Nisso eu fiquei quase 20 anos sem ir para uma igreja, vamos dizer assim, uma religião que você seguisse fielmente. Não é nem a palavra igreja, mas que seguisse fielmente. Continuei, obviamente, acreditando em Deus, tal, mas eu não tinha uma aquela coisa de ir para a igreja ou ir para um lugar que você relaxasse e tal. E aí, quando veio a minha separação, até foi meu ex-marido que me levou para conhecer a igreja, pode até falar o nome, a igreja do Padre Marcelo, e eu comecei a seguir. Porque eu tinha um certo bloqueio, voltando lá daquela camada que a gente falou, de ser gay. Tipo, o gay não entrava na igreja, né? O gay queimava na fogueira. E aí eu comecei a fazer uma aceitação do tipo, eu posso sim ser gay e eu posso frequentar uma igreja e acreditar em Deus. E aí foi uma igreja que eu me senti bem, porque não é aquela igreja tradicional, com evangelho, o sermão do padre e tal. Então foi uma situação que me fez bem. E me fazendo bem, eu comecei a me aceitar mais espiritualmente e ao mesmo tempo de ser gay. Então o gay para mim, junto com o lado espiritual, foi uma coisa que já me resolveu. Então
foi uma coisa bem bacana. E aí, isso, obviamente, acho que todo mundo tem uma espiritualidade. Quando você tem uma crença, tanto lá do pessoal como profissional, a gente tem uma gratidão e a gente acredita, né? Então, assim, a crença, para mim, em Deus, impactou por causa da minha infância, como eu fui criado. Aí veio a aceitação de ser gay junto com a religião. E aí hoje eu estou muito mais tranquilo, né? Hoje eu, tipo, não vou queimar a igreja, está tudo bem. Sim. Sim, eu acho que quando a gente fala em crença, são coisas, essa programação que está rodando aí dentro, que pode ser ou eu não mereço, ou eu não sou importante, ou, enfim, ou essa programação. Quando eu digo crença, não é necessariamente ligado à religião, mas eu acho que muitas das crenças que a gente desenvolve, elas são baseadas na nossa infância, como a gente já falou. Eu acredito muito que tem uma influência da religião, da sociedade que a gente vive, do que a gente, né, da mídia, né, o que a gente via na TV, na época, e isso tudo vai sedimentando e vai ficando ali no nosso inconsciente. E aí, quando você fala de dinheiro, né, e a vontade de ter mais prosperidade, deve ter uma programação que está rodando aí, que é a soma de tudo isso e que faz você, lá no fundo, acreditar que você não merece mais riqueza Eu do acho que que você tem. talvez tenha a Então, ver aquilo que a gente já falou nos nossos encontros passados, de ter. Você até fez a pergunta se tinha alguém na família e tal, que você admirava como conhecimento, até falando de riqueza material, e aí, tipo, não tinha essa referência, né? Então, eu acho que o que eu tenho hoje, você entende que aquilo foi criado, que aquilo tá bom, né? Porque volta aquilo do teto, né? Tipo, então ele conseguiu o teto, ele tá bem, né? Então você não vê outras inspirações assim, que você fala, não, sim, podia ter, né? É interessante, até não sei se eu comentei isso com você, sim. mas eu tenho uma parte da minha família, que o sobrenome, ele são donos, não são nem ricos, eles são milionários de, de uma grande empresa, que ela está chegando até em São Paulo agora. O meu sobrenome vai ser conhecido em São Paulo, você falando. E eu cresci isso no colégio, né? Desde pequeno, tipo, Luiz Carlos, sobrenome. Então, nossa, associava esse nome aos milionários da cidade. Só que meu pai só tinha o sobrenome, porque meu pai era o primo de um desses. Então, se eu pegar e pensar assim, tipo, quem na família que eu vejo como o cara bem-sucedido, que cresceu e tal, eu tenho. Tenho um primo em segundo grau, né? Se falando. Mas dentro da família, assim, dos meus irmãos, dos meus pais, ou meus irmãos, eu não tenho. Então, acho que falta até meio que você pensar em quem, qual a inspiração, né? Exatamente. É buscar esses testemunhos, essas referências. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você falou do seu código da humildade, da onde você acha que veio isso? Onde você incorporou a humildade como algo Eu acho importante para que você? começa desde o exemplo dentro de casa, né? Da família, né? E eu cresci também, voltando essa história da empresa, eu trabalhei 10 anos nessa empresa, né? E aí meu chefe sempre falou assim, olha, você é parente, você tem que dar mais exemplo ainda. Então a gente já tinha desde o pai e dos irmãos que a gente tinha que trabalhar muito dentro daquela empresa. Então vinha essa coisa da humildade, tipo assim, eu não sou o parente, eu sou um funcionário como qualquer outro, eu tenho que trabalhar muito. E aí você tem exemplos ali da mãe, do pai, dos irmãos, né?
aquela criação de crianças, tipo, você tem um carrinho, você tem que deixar o menino, o colega brincar um pouquinho, né? Acho que vem essa coisa da humildade desde lá atrás, né? Então, para mim, acho que vem isso, desde das tuas raízes, né? E por que que a humildade é importante para você hoje? Eu acho que é aquilo que eu falei ali. É como a verdade ou mentira. Eu não gosto de pessoas que são humildes. Então, o oposto que eu não gosto é o que eu quero ser. Então, por exemplo, eu gosto de gente que não se cuida. Tipo, a pessoa que é feia, desleixada. Então, eu sou vaidoso. Então, a humildade, nossa, eu não suporto pessoas que ficam do seu lado, que às vezes acaba sendo, sabe, meio que a palavra escroto com o outro, sabe? Tipo, passando por cima. E aí aquilo me incomoda. Então, assim, para mim, humildade, dentro do meu trabalho, inclusive, toda a minha equipe de vendas, eu sempre falo, por favor, você poderia fazer isso, tal. Então, assim, porque eu acho que a humildade, para mim, é essencial no ser humano. Para mim, a humildade todo mundo tem que ter. Faz parte, eu acho. Tá. Pode ser. Eu acho que isso é uma coisa que é legal investigar mais. Até pensar, vamos pensar aqui, por exemplo, quem é uma pessoa que para você é referência em humildade? Que é a pessoa que você acha incrível nesse aspecto? Tipo, se diz de família, amigos. Pode ser, tanto faz. Eu te falar que eu O conheço primeiro que tanta vier. gente, eu acho que isso me atrai. Eu acho que meus ciclos de amigos são pessoas humildes, né? Então, bom, me veio agora na cabeça um relacionamento que eu tive aí de 10 anos. E eu acho que a principal característica dele que veio agora na cabeça era a humildade. Porque era uma pessoa que tinha posses, berço de ouro, era rico. E ele era muito humilde. Ele, ele comia desde o Figueira Rubaiá e até um rica, mas que tratava muito bem pessoas humildes, vamos dizer, uma classe econômica inferior a dele. Então, acho que isso, para mim, eu tenho como um exemplo de humildade. Tá. E vamos pensar no outro extremo. Uma pessoa que você abomina porque é zero humilde. Ah, pensar. Eu acho que daí foge da minha mente, porque daí eu não acho que eu não tenho ninguém, aquela coisa assim que você não quer. Mas pode ser, sei lá, um personagem de novela, alguém que você olha e fala, Eu nossa, acho que não só personagem de novela, mas a gente ouve muito na mídia, né? Pessoa não foi bacana, porque não tratou bem os fãs e tal. Acho que a gente vê isso muito no dia a dia. Então aquilo é uma coisa que me incomoda quando eu vejo uma situação. Até quando tem aquela pessoa que você tem ela como ídolo, e aí você vê que ela se expôs com a outra e não foi humilde, isso é uma coisa que me incomoda. Eu falo, nossa, mas sempre achei ela tão humilde, né? Mas talvez foi o momento daquela pessoa, né? Eu tenho uma pessoa assim, não sei se é o caso de falar nome, mas uma pessoa de global, assim, que todas as situações dela, eu não vejo ela humilde, eu vejo ela muito se achando, ela acha que, tipo, ela é a melhor. Então isso é um exemplo que não, eu acho que, tipo, é zero humildade. tá. E aí você deu o exemplo de quando você foi humilde, no caso do treinador lá da MAC, e tem algum exemplo de quando você não foi humilde e que você lembre assim, você se arrependeu, sentiu mal, ou gostaria de ter feito diferente? Eu acho que, não sei se é não ser humilde, né? Mas aquela situação, quando eu te falei que eu falei o não na empresa e eu fiquei meio não, meio inseguro, talvez veio essa culpinha assim, será que você não foi humilde, né? Então acho que ficou
aquela briga entre você ser humilde e você falar não, que não é o que você tem que fazer, né? Porque eu acho que o ser humilde, Tá. muitas vezes, você não sabe dizer não, né? Então, acho que tem muito a ver com isso. As pessoas pedem fazer algo para você, vai lá e faz, né? Um amigo pede aquilo, você faz. Que nem nesse relacionamento, por exemplo, eu tinha uma dificuldade de falar não para ir no lugar que eu não queria ir, né? E aí hoje com meus amigos, eu não tô afim, não vou. Mas hoje na minha cabeça, às vezes eu fico com aquela coisa, tipo, você não está sendo humilde para ir num lugar que a pessoa queira? Não. Isso não é humildade, simplesmente é uma opinião minha e não quero ir. Então, eu tento validar muito as minhas ações, o que quer ser humilde e eu quero saber falar não, né? Acho que fica meio esse impasse, né? Sim. Sim, e de se respeitar, né? Porque às vezes. Ai, chutei o negócio. Porque às vezes falar não, ou né, o que é na sua concepção não ser humilde é você priorizar você mesmo ao invés de priorizar o outro. Mas ouvindo você falar, me veio uma sensação de que talvez você. Voltou. Falhou. Agora sim. Tá, que talvez venha uma associação de que a pessoa. Porque quando você estava falando do seu relacionamento, você falou que era uma pessoa que tinha muito dinheiro, mas o que eu entendi é que era uma pessoa que Isso. não ostentava, né? E que tratava bem os outros e tal. E a minha sensação é de que talvez você associe ter muito dinheiro com não tratar bem, não ser gentil, não olhar o outro, e a coisa da ostentação e da pessoa que se acha como algo negativo. E aí eu fico pensando assim, se tem aí no inconsciente uma associação de que pessoas ricas não são legais, de que pessoas ricas tratam mal os outros, de que pessoas ricas são Uhum. prepotentes, são... Porque uma coisa é a humildade no sentido de você tratar bem o outro, como no exemplo do treinador, então você foi lá e você elogiou ele, você teve essa percepção de que ele fez uma coisa que era diferente de você, que foi muito legal. E outra coisa é você... Eu tô tendo dificuldade de me expressar, mas eu acho que tem alguma coisa tá rodando aí de que se você tem muito dinheiro, você Não é humilde, talvez. não Então, mas eu tenho é, às vezes eu me apego a uma referência, eu conheci inclusive relacionamentos, né, falando de boys, eu tive uma pessoa que tinha quase a mesma idade que eu e é uma pessoa que hoje ela está muito bem financeiramente e ela nasceu num berço pobre, assim falando, e aí a referência que eu tive quando eu comparo uma pessoa que nasceu no berço de ouro, parece que ela tem uma educação mais humilde, que ela não precisa ostentar aquilo, e parece que o rico emergente, falando, aquele que foi o pobre, então ele precisa ter o status, ele precisa ter a bolsa, né? Conversando com um amigo aqui, ele falou que ele tinha um namorado riquinho que não deixava ele comer um PF no boteco, porque aquilo remetia à pobreza, que não era aquilo que tinha que ter e tal. Então, assim, aí, aí se tem assim, cenários que se fala assim, nossa, parece que a pessoa que nasceu na riqueza, ela foi educada a dar valor ao dinheiro, mas que o dinheiro não seja o melhor para ela, porque ela já vem naquele berço. E parece que a pessoa que depois que ela conquista, ela vem essa coisa meio do tipo, eu preciso marcar aqui, né? Eu preciso do meu status. Eu não sei, essa... eu
acho que essa é uma crença que você tem e que talvez você tenha tido muitas provas na sua vida de que essa é a verdade. E eu acho que o que normalmente irrita a gente em outra pessoa são aspectos da gente que a gente rejeitou. Então, Desculpa, eu vi talvez em você algum falando isso momento... na outra live sobre isso. Mas desculpa, pode dar. Não, e eu me identifico muito com essa coisa do se achando. E quando eu soube isso, né, que o que irrita no outro é uma coisa que a gente rejeitou, eu comecei a prestar atenção nisso, como as pessoas que se achavam me irritavam muito. E aí eu comecei a pensar, mas por que me irrita muito? O que tá rodando aí, né? E aí eu percebi que eu nunca me permiti ter orgulho do que eu faço ou de quem eu sou. Eu nunca me permiti me achar, eu nunca me permiti que os outros me vissem como eu sou. Então, na verdade, aquilo me irritava no outro porque eu nunca pude me achar, eu nunca me senti no direito de falar, não, eu sou boa nisso. E aí eu comecei a reprogramar isso, comecei a trabalhar isso. E quando a gente fala em dinheiro, eu acho que isso é um ponto super importante, porque talvez você tenha medo de ter mais dinheiro e isso significar que você vai deixar de ser humilde, e por deixar de ser humilde, você vai deixar de pertencer a esse grupo de pessoas da família, da religião, da comunidade, né, do seu entorno, que Uhum. são humildes. E eu acho que um novo programa que tem que rodar aí é que a pessoa ela pode ter muito dinheiro e ser humilde ao mesmo tempo. Que é o exemplo que você tem desse seu ex-namorado. Faz total. Mas acho que... Não sei, eu tô aqui, Não, e acho que é uma coisa que é você me falou legal você agora investigar que mais. uma coisa que me incomoda é, por exemplo, eu acabei de trocar o telefone. E aí eu não me sinto numa situação confortável quando a pessoa vem e fala, mas quando se pagou? E aí, porque não é uma coisa barata, o valor e tal. E aí eu fico assim, de falar aquela minha aquisição que foi um valor, por exemplo. Então, assim, aí vem, você acabou de falar, talvez aí onde eu estou, aquela, vamos dizer, a minha comunidade de amigos que eu estou ali inserido, eu me sinta bem em falar de uma aquisição que foi alta. Sim. Eu acho que tem uma certa vergonha. Tem Vergonha de ter assim, do dinheiro, dinheiro vergonha quanto a de... humildade. Não, mas se eu falar que eu paguei tanto, aí eu estou tipo, ostentando, mas a pessoa humilde não ostenta, então acho que fica isso, sabe? Fica esse conflito. Eu acho que numa situação como essa, você pode falar, eu prefiro não falar. Você Sim, pode colocar um limite, do tipo, não tô afim, não tô pronto para dizer. Se você não está pronto para dizer isso sem culpa, melhor não dizer, né? Porque para sim. dizer e aí depois ficar se Igual uma sentindo coisa, mal, então o melhor. meu, sei lá, já 30 e poucos anos trabalhando aí, eu acho tão estranho quando eu nunca perguntei de ninguém, eu me sinto muito estranho se a pessoa virar para você, tá, mas você tá ganhando quanto? Como é que tá lá? Nossa, para mim isso pra mim é um fim, assim, porque eu acho que é uma coisa tão íntima, meio que você é teu valor, né? Você trabalha para aquilo, é teu valor, então acho que é uma coisa muito, muito íntima, né? Então, Então aí você é melhor falar, não, prefiro não. E eu acho que um exercício legal de fazer também é ver até onde você pode ostentar um pouco dentro desse seu limite, para você ver que se você ostentar um pouco, isso, você não vai estar infringindo uma lei, você não vai estar deixando de ser você mesmo, você não vai estar
para tirar também um pouco essa vergonha da ostentação. Que pode ser que não ostentar uma coisa genuína para você nunca vai ostentar e não tem problema, mas eu digo ostentar assim no sentido de se permitir. Se permitir Mas você ter mais prosperidade, se permitir um pouco para você ir testando, desculpa de interromper, mas ir testando assim até onde esse ostentar é genuíno, até onde isso está te bloqueando e está impedindo de Não, ter mas acho mais que tem muito a ver com o que você está dinheiro. falando aí. Eu sempre tive uma dificuldade como gestor. Hoje mesmo, você daqui tem uma reunião com o meu novo diretor aí sobre metas, né? Então a gente fala sobre números e tal. E eu me lembro que eu tinha uma gestora, nem sei se foi você na época, mas eu falava que eu tinha dificuldade em me vender, né? E aí eu tinha essa relação de se vender demais, eu vou me achar demais, daí eu vou deixar de ser humilde, né? E aí a minha gestora na época até falou assim, não, mas você é uma pessoa muito humilde, você pode se vender, porque você, ao ponto de chegar a se achar, isso vai demorar muito, muito, né? Você está aqui muito, muito humilde, né? Então eu sempre tive essa dificuldade em me vender. Então acho que isso tem a ver muito com, talvez não sei se é excesso de humildade. Pode ser, e pode ser essa sombra sua e essa rejeição de tipo, se eu me vender, eu vou estar me achando e eu não posso me achar. E eu acho que se vender, ou se expor, ou ser visto, também tem muito da gente fazer as pazes com essas nossas sombras, né? Fazer as pazes com o que é nossas partes boas e nossas partes ruins. Porque a partir do momento que a gente não tem vergonha disso, a gente consegue se expor, porque se alguém criticar aquilo, a gente não vai tomar isso tão como uma ofensa pessoal. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ontem eu estava falando Uhum. com a Gil Racosa e aí ela falando, a gente estava falando de boy, e aí não sei o que ela falou dela assim, eu não aguento mais boy pobre. Aí eu falei, não, amiga, já assumi que eu só quero boy rico. E aí, e aí a gente começou essa conversa, eu falei, não, tipo, podem me chamar de elitista, de privilegiada, de privilégio branco, que eu vivo na bolha, podem falar o que for. Se você me falasse isso, sei lá, um ano atrás, eu ia ter vergonha. Na cabeça, eu ia saber que eu não quero, mas eu ia ter vergonha. E hoje eu tô mais em paz com esse meu lado, e aí eu não tenho mais vergonha. Então eu não tenho assim, eu quero uma pessoa e não é. E também já investiguei assim para saber por que eu preciso de um boy rico. E, tipo, não é que eu não preciso, né? Graças a Deus, mas eu opto e eu escolho por uma pessoa com uma situação financeira melhor, porque isso é Até uma coisa que é importante para mim. a companhia vai ser Ponto. mais Então, agradável, não vamos ser hipócritas, né? Vai ser mais agradável. Né? enfim, aí tem N camadas disso, mas é um exemplo de tipo, dessa coisa da vergonha, né? O que a gente não assume pra gente mesmo, a gente esconde ali, e aí às vezes a gente deixa de materializar as coisas que a gente quer, porque a gente não tem essa transparência dentro da gente de mostrar o que é bom, o que é ruim, e todas Ser mais essas autêntico, né? partes Ser nossas. você. Né? Autenticidade. Exato. Maravilhoso. Mas você falou, comentou numa das lives que eu vi, que você falou que o que te irritava é quando do teu lado tinha uma pessoa que se achava no assunto, que ela não entendia nada, e aí aquilo te irritava. Bom, a gente viveu muito aí o mundo da moda, né? São Paulo Fashion Week tem muito isso, né? Tem uns que, né? Eu me lembro que os caras que assinavam aqui, os brasileiros, que davam mais petit, que fazia sua maquiagem voltar 10 vezes. E a gringa, o gringo que vinha, ele falava, ok, beautiful, pegava o pincel, ele mesmo passava o blush na sua modelo e vai. Porque ele não precisava daquilo, mas assim, tinha uma coisa aqui no Brasil. Então, assim, a gente viveu muito de ser humilde, né?
É. E eu acho que isso deve ter reforçado essa sua crença de que, tem que ser humilde para, né, que você não pode ter dinheiro, se você tiver dinheiro, você vai Total. perder sua humildade. E aí fica essa tarefa de casa Total. aí para você ver nos próximos passos. Depois eu vou te mandar um print das próximas Perfeito. sessões lá, das próximas aulas ou partes do Tá treinamento que bom. você tem que fazer para ficar mais claro. Obrigado. Tá bom, querida? Eu que agradeço. Um beijo Obrigado enorme. para você Bom dia também. para você. Tchau.